Olá, estamos entrando no ar com a programação do Ministério Profético Moriá, um lugar de adoração a Deus, onde a presença de Deus tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá. Loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube na BR-364. E, como de costume, eu quero orar por você que já está ligado conosco e abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, aonde você estiver agora. Bendito e poderoso Deus de Israel, queremos te louvar e te engrandecer, Senhor, por essa oportunidade. Queremos te pedir, Senhor, que cada vida que está ligada conosco possa ser tocada através dos testemunhos e que a tua misericórdia possa alcançar, Senhor, aonde essa vida estiver agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e não saia daí. Ministério Profético Moriá, um lugar de adoração a Deus. E eu quero te convidar a fazer uma visita no Ministério Profético Moriá, quarta-feira, às 19h30, ali no Loteamento Sevilha, aonde Deus tem curado, aonde Deus tem revelado, aonde Deus tem manifestado o seu poder e a sua graça naquele lugar. E domingo, às 9h da manhã, lugar de adoração a Deus, ali no Ministério Profético Moriá. Nossos cultos é quarta e domingo pela manhã, às 9h da manhã. Meu telefone está na tela, meu endereço também. E eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida, ser instrumento de Deus. Pela misericórdia de Deus, temos sido instrumentos na vida de muitas pessoas. E Deus tem se manifestado no altar do Ministério Profético Moriá. E hoje nós temos já dezembro, chegando o final de ano. Eu estou hoje na mesa com convidados extremamente especiais, com uma amiga muito querida, que o Senhor nos trouxe justamente no final de ano. Eu estava desde o início do ano querendo recebê-la no programa e hoje aprove a Deus de ela estar aqui, e também o Alex, um cabeleireiro de excelência, também está hoje conosco no programa do Ministério Profético Moriá. Lembrando que todos os dois são servos do Altíssimo, servos de Deus. A paz do Senhor, Andréia. A paz. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, contar um pouco, né, da minha história, estar aqui contigo, né, uma amiga tão querida de tantos anos. Alex, seja bem-vindo ao programa do Ministério Profético Moriá. Obrigado, a paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande estar aqui, compartilhar essa paz aqui nesse momento, né? Muito obrigado, pastora. Para mim é um prazer, viu? A Andréia, ela é proprietária do Instituto Andréia Muniz. E a Andréia, a gente se conhece há alguns anos. Não vamos falar números, porque não vai ficar bom hoje no ar. Mas a Andréia hoje serve a Cristo. Como foi, Andréia, para você chegar a Cristo? O que aconteceu? Então, já vão 10 anos, né, que eu aceitei Jesus. E assim, o Senhor ele fez maravilhas na minha vida, né? Foi em 2013 e foi pela dor, né, daquela história. E eu falava assim, eu virar crente, né? Então eu achava que o crente era uma coisa muito diferente. Depois que eu aceitei Jesus, eu vi que era um estilo de vida. E aí eu fui me entregando ali, né? Eu fiquei analisando, demorei um ano para me batizar. E o Senhor ele foi operando. Primeiro ele quebrou o vaso, né? Para fazer um vaso novo. E até ontem eu estava contando meu testemunho para uma paciente, né? Porque a gente sempre conta, né? A gente está ali atendendo e vai contando. E aí passou um filme na minha cabeça quando eu estava contando para ela, né? Falando o que Deus fez, o que Deus tirou, porque Deus tira aquilo que não é teu, né? Que não é dele, na verdade, e coloca o que é dele. E aí dentro de 2 anos ele restituiu tudo que ele tinha tirado, que não era dele. E aí a Andréia se transformou num outro ser, né? Porque a gente tinha uma cultura, tinha um conhecimento, um entendimento, e Deus fez o sobrenatural na minha vida, né? Hoje, inclusive, eu sou missionária, né, na Igreja de Cristo Monte Moriá, né, até, né, tudo a ver com o teu ministério também. E aí nós estamos lá, fazemos a obra. Hoje eu cuido da rede de mulheres, né? Já tem alguns anos que eu trabalho com as mulheres, parte de motivação, oração, né? Crescimento espiritual também. Então é muito gratificante servir ao Senhor, porque Ele nos honra, né? Ele nos honra, Ele vai nos mostrando o que a gente tem que melhorar, vai colocando as pessoas certas, nas horas certas, né? E eu até falei essa semana, eu não tinha nem nome.
E hoje eu tenho um nome, né? Hoje eu tenho um título de doutora que foi o Senhor que me deu, né? E isso já tinha sido profetizado na minha vida em 2015 e eu recebi o título ano passado. Olha só, né? Que uma pessoa, ele até faleceu na época do Covid, ele chegou para mim e falou: olha, quando você estiver perto dos 40 e alguma coisa, né? Se considera 40 e alguma coisa, você vai receber um título por um bem que você fez uma pessoa. E quando foi exatamente ano passado eu recebi esse título, né? Eu sou doutora honoris causa em terapias integrativas a uma perna de uma paciente diabética que nós conseguimos fechar. E tudo é para honra e glória do Senhor. Que maravilha, né? Você vê a promessa de Deus se cumprir na tua vida e você ainda por cima fazendo bem a alguém. Sim. Que isso faz toda a diferença, Com certeza. né? E quando você fala isso, os meus olhos, não tem como a gente não lembrar lá de trás. Né? E a gente, lembrando lá atrás, a gente não imaginaria que nós estaríamos nesse momento, né? Numa posição tão diferente do que era antes. Verdade. Né? E assim, a misericórdia de Deus é maior do que todos os nossos pecados. A misericórdia de Deus, ela sempre nos alcança. Porque com certeza alguém estava orando por você. Com certeza. Alguém intercedeu por você para hoje ver esse fruto gerando outros frutos, não é isso? E eu te faço uma pergunta muito desafiadora. O processo foi muito difícil? Foi. Então, como diz a própria palavra de Deus, né? A porta ela é estreita, né? Então, no começo, a gente quer desistir. Mas hoje, como eu costumo dizer, quem pisou no Santo dos Santos não quer voltar para trás, né? Sim. E aí eu já não me vejo em outro lugar. Mas foi muito difícil porque Deus, ele vai primeiro agir no teu caráter, né? A primeira coisa que ele trabalha na gente é o caráter. E meu caráter, ele foi forjado naquela história. Eu tava ali, eu nunca murmurei, sabe? Eu só gemia, aquele, né? Teve dias de eu não ter dinheiro nem para gasolina, não tinha dinheiro nem para comer. Mas eu era muito orgulhosa mesmo. Eu lembro que eu sempre gostei muito de anéis, né? E eu tinha vários anéis de ouro e eu tive que vender todos. E aí eu só fiquei com esse anel aqui, com o anel da minha formatura de 2006. Os outros eu tive que vender para poder me manter, e Deus estava nesse processo do caráter para que eu pudesse pedir ajuda. Porque eu pedi ajuda, tu tá entendendo? E aí depois você vai se transformando. Não sei, que eu costumo dizer, né? Eu tinha um coração de pedra e hoje eu tenho um coração de carne, porque o Senhor transformou. E tudo é para honra e glória do Senhor, porque não foi fácil, não. E assim, eu costumo dizer, a gente está no deserto, é treinamento, né? Pra gente ser aprovado. E graças a Deus eu consegui ser aprovada, mas não foi fácil, não. E aí, Alex, o que você entende sobre deserto para ser aprovado? O deserto, ele tem que fazer parte da nossa vida. Porque se não tiver o deserto, como é que vai ser a nossa vida? Né? Eu já nasci num lar cristão. Já sei o que é aquela criancinha, meu pai pegando ali. Meu pai teve 5 irmãos, né? Eu tenho um de 38, tenho um de 37, 36, e o pai deu uma respirada para mim de 33 e 31. Não é paradinha, mas todos ele ensinou o caminho, né? Eu me lembro que eu ia para a igreja, na Assembleia de Deus, criancinha, já ia pro lugar das crianças. Escola dominical, tudo certinho, sabe? Fui crescendo, adolescente, nos jovens, mas ele sempre nos ensinou o caminho. E a gente tenta desviar o foco, né? Ir pro mundo, mas sempre tem alguém ali, o Espírito Santo tá com nós. Eu sou já um cara muito quebrantado, assim, eu sou aquele pensativo, coloco um louvor e já começo a chorar, já eu me derreto. Então, sempre o Espírito Santo tá comigo. E o deserto, passei por um deserto aí, meu Deus, fiquei pensando na minha vida, né? Jó não passou por um deserto? Por que nós não pode passar também? Então a escritura da Bíblia não falha. Então a gente tem que passar por isso. Assim, hoje a gente glorifica com o Senhor, porque Ele é tudo de bom. O que é interessante é que justamente hoje, né, o mês de dezembro, final de ano, eu tenho hoje a Andréia, que é uma amiga de muitos anos, que mexe com beleza, Instituto Andréia Muniz. É um dos institutos mais conhecidos dentro do estado de Rondônia e até fora do Brasil, que é referência hoje para a glória de Deus. Amém. E aí eu também tenho o Alex,
Alex Cabelos. Alex Cabelo, É. o qual que cuida do cabelo da apóstola Anne. É muita Que responsa. É muita. É muita. E é referência também na área de cabelo na nossa cidade. Então, assim, eu sempre digo assim, não é qualquer pessoa que eu deixo colocar a mão na minha cabeça e muito menos ter acesso. Por quê? Porque a gente tem uma vida espiritual diferenciada. Não adianta dizer que a gente é igual, que a gente não é. A gente tem uma vida espiritual diferenciada. Então, assim, para mim é motivo assim, de muita alegria hoje tê-lo aqui, Obrigado. Alex, porque eu sei que às vezes quem está em casa diz assim, não, mas não precisa se arrumar, não precisa colocar um botox, não precisa. O que mais que faz lá no Instituto Andréa A Muniz? gente faz muita limpeza de pele. Vamos começar do básico: limpeza de pele, né? Microagulhamento, botox, preenchedores, né? Então hoje as pessoas não querem envelhecer, né? E aí até a pessoa, mas você é crente, você pode fazer? Pode. Quem foi que disse que não pode? Porque a Bíblia diz que nós temos que, né, comer o melhor dessa terra, que nós somos filhos, né, do rei, que é o dom do ouro e da prata. E o Senhor, ele não olha isso aqui, né? Mas as pessoas olham, até porque a gente vende uma imagem, né? Sim. E hoje o mundo, ele é assim, né? E o nosso corpo é templo do Espírito. Temos que cuidar dele, né? Exatamente. E aí, Alex, você viveu o processo do deserto. Vivi o processo do deserto. Mas E a o que você falava para Deus no processo do deserto? Essa pergunta é para a senhora também, André. eu falava assim, meu Deus, o que você quer de mim? Chorava. E eu falei, Senhor, você tem algum plano na minha vida? Isso lá no sul. Eu tava sozinho. Eu falei, Senhor, se for para mim embora para minha terra, um exemplo, né? Eu no deserto, chorando ali. A minha alegria era quando eu estava no salão, mas assim, quando todo mundo ia embora, eu ficava no salão, no apartamento assim, para mim era uma tristeza. Ligava pro meu pai, pra minha mãe, chorava. Aí um dia eu falei com Deus, eu testei a minha fé, falei, Senhor, se for da tua vontade, eu vou voltar para minha terra. Se não for, eu continuo aqui. E comecei lá e colocava o louvorzinho. E esse louvorzinho era o que você ouvia? Que louvor que era? Eu gostava muito da Deus, eu tenho tantas bênçãos, entendeu? Isso me machucou, isso me comoveu muito, sabe? Eu gostava também de Fred Arraes. Eu gostava muito. Então, assim, eu começava a tocar esses hinos, começava a falar comigo, aí eu falei, Senhor, se for da vontade, né, eu vou voltar. Aí, certo dia, chegou um casal lá, era 11h30 da manhã, numa quinta-feira. Queria uma resposta, né? Chegou assim, olha, você é Alex, você assim, sou eu mesmo. Aí ele falou bem assim, a minha mulher quer fazer o cabelo com você, né? Até aí tudo bem. Mas ele falou assim, ó, fica esses 3 meses aqui no sul, aí tem muitas coisas que vão acontecer na sua vida, vai pensar e falar assim, graças a Deus que eu estou aqui, né? Depois que falou isso, pastor, eu tava assim, aquele turbulência na minha cabeça, assim, depois que ele falou isso, assim, parece que eu vi que foi de Deus. Acalmou, fica esses 3 meses, fiquei 3 meses lá, tipo assim, o ciclo foi se fechando lá. Então eu tive que passar o deserto, vim para perto da minha família, assim, Deus honrou, tá me honrando assim de uma maneira assim, sabe? Que sem explicação. O telefone do Alex está na tela aí e você pode ligar para marcar o contato para fazer o seu cabelo, a sua selagem, a sua pintura. O que mais você faz, Alex? Corte Chanel também, que a mulherada pede também, né? Aqueles cortes mais butterfly, aqueles cortes diferentes que estão agora no momento. Faço tudo que um cabeleireiro faz, menos a aplicação, claro, mas assim, penteado também não, mas assim, alisamento, loiros, coloração, corte em tudo eu faço. E o Alex também atende num renomado salão de Porto Velho, tá? O endereço do Alex está aí na tela e o telefone também. Andréia, como foi que você viveu o deserto? O que é que você falava? Então, eu falava, Senhor, por que, né, disso? Não estava entendendo nada. Que nova convertida, e eu fui quebrada. E você já estava casada? Não, aí foi benção demais. Porque aí, ó, eu vim para Jesus, ó, solteira. Eu conheci meu esposo, foi 3 anos orando para casar. E aí eu orava, Senhor, né, manda um homem, né, que seja de Deus, seja temente a ti. Esse era meu pedido, escrevia a cartinha, né, para Jesus. Mas eu não entendia o que eu estava passando. Aí o meu pastor Amaral, ele que me ajudou nesse processo. Ele fala que eu fui a filha que deu mais trabalho. Né? Eu sou a mais antiga, assim. E aí ele falava, não, filha, é assim que Deus está te mostrando, está forjando seu caráter, está te mostrando os bastidores.
e mostrou tudo, até as pastoras que eu andava na época, entendeu? Então são coisas que a gente não entende, né? E aí Deus vai te mostrando, aí você vai começando a entender. E aí eu lembro que vinha alguns pastores na igreja, nossa igreja era bem pequenininha, bem humilde, era na frente da casa dele, e as pessoas falavam assim, que eu te vejo toda de branco, que tu vai ter o título de doutora. Eu, para, porque eu já estava formada em administração, formei em 2006, e eu não tinha pretensão de fazer outra faculdade. Nunca imaginei vir para a área da estética, nunca imaginei, né, fazer o que eu faço hoje. E para você ver as promessas do Senhor, mas eu precisei passar por esse deserto, e o que eu me lembro, eu nunca murmurei, eu só gemia, né? Né? E as coisas acontecendo, e depois eu lembro que eu tinha carro do ano, eu tive que vender o carro, comprei um carro velho que não tinha ar-condicionado, aquela história toda, sabe? E aí às vezes aquele carro pregava, eu ligava para uma amiga minha, para o marido dela me salvar, né? Mano, pensa na luta do crente. E aí depois eu digo, meu Deus, quando eu olho para trás, eu digo, o testemunho, ele ganha almas, mas o testemunho ele é pra gente. Quando eu conto o meu testemunho, eu falo, meu Deus, como eu mudei, como eu cresci, como hoje eu sou uma outra pessoa, né? E o que você cantava nesse momento? Isso, eu cantava aquele, Mestre, eu preciso de um milagre. E que esse milagre fosse bem urgente. Urgente, mas o milagre demorou, hein? 2 anos, gente. Então, não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. E como a Andréia casou? Como é que foi? Ele chegou na igreja? Ele apareceu do nada na igreja, acredita, pastora? Do nada, e aí eu tava lá orando, porque eu creio nessa linha que Deus leva aonde a gente tá. E lá na igreja não tinha ninguém solteiro. Aí eu falei, e agora? Eu vou casar com quem, né? E orando, tava ali, e a gente ia pra monte, aí tinha um grupo de mulheres, a gente ia pra monte, embaixo de chuva, 7 dias de monte, aquela história toda. E eu sempre pedi um companheiro, né? Porque eu sempre fui muito só. E aí, do nada, ele apareceu lá na igreja, e eu falei, olha, né, interessante, né? E aí, ele achava até que eu era pastora, quando ele chegou lá. Eu não era nem obreira nessa época, né? E aí, a gente começou a conversar, tinha um grupo da igreja, começamos a conversar, e ele não era crente, ele era católico. E aí, ele falou para Deus também que ele queria uma mulher, que ele queria conhecer como é que era esse negócio de crente, né? Ele estava numa outra igreja, foi visitar a nossa, e acabou ficando por ali. Aí, depois, demorou uns 6 meses, ele batizou. Aí foi quando a gente começou a namorar, namoramos 10 meses, e aí que a gente casou. Porque crente não pode demorar muito, né? Aí casamos como mando figurino, né? Uhum. E assim, o casamento também eu ganhei tudo no casamento, não gastei quase nada. O pessoal olha assim, nossa, André gastou uns 50 mil nesse casamento, né? Gastei nada. Vestido foi primeiro aluguel, ganhei docinho, o bolo foi metade do preço. Então assim, Deus operou em tudo, sabe? Mandou o marido, mandou tudo, sabe? Foi bênção. E aí já estamos casados há 7 anos, fazer 8 anos de casado já, para honra e glória do Senhor. E hoje ele é evangelista, é mais crente do que eu falo às vezes, entendeu? Então assim, é baterista da igreja. Como Deus transformou esse homem também, né? E assim, a gente ali fazendo a obra, né? É muito testemunho, né? Da casinha que a gente tinha, onde a gente mora hoje, que hoje ele já tem a loja dele, né? Na frente de casa. Até a casa o Senhor nos deu, né? Assim, que eu falei, eu quero uma casa mais na cidade, que a gente morava longe, para poder montar a loja, né? E o meu espaço também. Então, assim, Deus, ele é fantástico. E por quê? Não é que nós somos os melhores? Não. Somos super santos? Também não. Mas são as promessas. E a gente ter humildade, fazer a obra e ajudar o próximo, né? É sobre isso. As promessas de Deus, elas são reais na medida que eu suporto o processo. Isso. Porque Deus promete, mas se eu não suporto o processo, eu paro no meio do caminho, esse processo não terá continuidade. Esse processo não é Deus que vai interromper, é nós que interrompemos. Porque a promessa foi feita, mas eu decido viver o processo ou não. E é no momento do processo que Deus vai nos lapidando. E no momento do processo, ele tira algumas pessoas e coloca outras, ou então nos deixa sozinho, para que a gente fique na total dependência dele. Isso é verdade. Que é um desafio tremendo, né? E assim, olhando você falando, eu começo a imaginar, não dá para imaginar você no meio da rua com um carro quebrado, suada, aquela história que o Senhor faz isso. Porque hoje todos se enxergam. Sim. Mas naquele momento ninguém.
Quando fala isso, me vem algo que eu vivi há muitos anos atrás. Um dia eu estava na garupa de uma bicicleta e eu tinha pregado numa igreja à noite, tinha sido uma bênção, maravilhoso. Quando foi no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, alguém passou, alguém que eu preguei na igreja, passou e eu estava na garupa da bicicleta e tacou o carro num buraco cheio de lama e eu tomei um banho de lama. E a pessoa virou a cara e foi embora. E eu tive que ir para casa, tomar banho, colocar outra roupa para seguir o que eu tinha que fazer. E naquele momento, as pessoas só me enxergavam quando eu estava no púlpito. E Deus fez promessas. Que eu teria programa de TV, que eu teria programa de rádio, que eu iria vestir calçado melhor da terra. E eu dizia assim, impossível. Impossível. O Senhor falou que ia soprar o meu nome pelo mundo e eu não acreditava. Hoje eu tenho mais de 20 nações. Eu tenho pessoas que assistem o programa pelo YouTube. Para a glória de Deus. Então assim, Deus prometeu para você, creia. E suporte o processo. E a coisa mais fácil é jogar fora. O conquistar ou reconquistar, se você não estiver em Deus, você não consegue. Isso é verdade. Tá? O conquistar e o reconquistar é necessário estar em Deus. Escute o testemunho da doutora Andréia, missionária Andréia, que ela passou um período orando pelo seu esposo. Esse período ela sentiu solidão. Esse período ela talvez tenha questionado, será que vai cumprir? Será que vai acontecer? Quanto tempo vai acontecer? Será que Deus vai se preocupar comigo, com a minha vida pessoal? Com a minha vida futura conjugal? E aí, hoje ela está aqui testemunhando do grande agir de Deus na sua vida. Porque tem pessoas que dizem, não, eu vou sair dessa igreja porque não tem ninguém solteiro. Não. Deus vai trazer onde você está. E eu tenho até alguns testemunhos sobre isso. Né? Porque assim, quando a gente está orando para casar, vocês estão aí orando, ó, pega a visão, hein? O inimigo, ele manda o povo que não é de Deus. E aí você tem que orar. E mandou para mim também. E eu ia orar. Eu desci em oração, não dava 2 semanas, ó. A pessoa sumia. Falei, eita, não é de Deus, né? E aí eu tinha algumas amigas na época, né? Inclusive quem me ganhou para Jesus, que estava na igreja, também estava atrás de um casamento. E ela não aguentou esperar, ela foi embora. Né? E aí ela foi embora, foi para outro ministério e tal. Acabou que casou, acabou que não deu certo. Porque tem que esperar o tempo de Deus. Não é no nosso tempo, entendeu? E assim, até quando eu casei, você que tá aí ouvindo, não foi fácil não, primeiro ano. Por quê? Porque o Senhor estava trabalhando em mim ainda, eu ainda estava em tratamento. Porque uma pessoa que viveu muitos anos só, aí de repente você casa. E você não entende, né? O agir de Deus ali, como é que é o casamento cristão. E aí eram muitas brigas, eu quase devolvi daquela história. Primeiro eu falei, pastor, não vai dar certo. Aí, pastor, agora não pode devolver. Agora você vai orar. Desse jeito. Falei, misericórdia. Aí lá vai eu orar. Aí eu achava que tudo era meu esposo. Não, sabe o que era o problema? Por quê? Porque eu ainda estava em tratamento. E aí eu tive que baixar, entender que ele é o sacerdote, entender que não é do meu jeito, que eu não vou mudar ninguém, entendeu? Que todo mundo tem a sua essência. E o Senhor, ele estava ali trabalhando. Se eu desistisse, eu tinha perdido meu milagre, tá entendendo? E aí eu consegui vencer, porque eu entendi. Até hoje ele olha pra mim e ele fala, nossa, a gente não briga, né? Só de vez em quando essa besteira. Aí, que todo casal briga, né? Mas eu digo então, porque hoje nós já somos maduros. Somos maduros na fé, somos maduros no casamento, entendemos o que Deus tinha pra nós, entendeu? Então, às vezes, não é uma ilusão, não é nada, você tem que aguentar o processo, né? É isso. Porque é bem interessante quando você diz assim, eu quase devolvi. Foi. E aí o seu pastor chegou e disse, não tem devolução. Não tem. Né? Agora já foi. Né? Então assim, você orou. Sim. Você fez, né? Você orou, Deus mandou. Agora você quer devolver? Você quer questionar Deus? Não.
Tem que viver o processo. É o processo. Eu tô vivendo por esse processo aí. É. Minha mãe até falou essa semana pra mim, eu falei, mãe, calma, mãe. Eu disse, meu filho, essa semana vai aparecer uma mulher na sua vida. Eu falei, mãe, calma, não é assim, entendeu? Não, meu filho, não. É de porque minha mãe, a pastora conheceu minha mãe, ela almoçou, terminou ali de almoçar, Tá orando. vai lá pro quartinho dela lá, se ajoelha, coloca o hino da harpa ali e começa ali e jejua demais, meu Deus do céu. E ela profetizou, eu falei, não, e calma, eu levei até um susto, sabe? Eu fiquei emocionada quando eu conheci a mãe do Alex, que quando ela me viu, ela parou na porta assim, era o meu sonho conhecer a senhora. Olha, Eu assisto a senhora na televisão. Nossa, é muito gostoso É isso, gratificante. sabe, André? é. Porque falar de Jesus para tantas pessoas, e você não sabe aonde alcança, Sim. mas você sabe que Deus está fazendo. Verdade. E quando você chega, né, que eu fui na casa dos pais do Alex, que ele nos atendeu lá. E a recepção que o pai dele teve, que é pastor, Ele é o terceiro pastor da igreja Assembleia como de é o Deus. nome dele? Brizol. Pastor Brizol, né, que nos recebeu muito bem, a sua esposa. E assim, eles pararam tudo para ficar ali comigo, conversando, enquanto o Alex cuidava do cabelo da minha filha. E a gente falando do agir de Deus. E a mãe da Alex chorava, sendo edificada. Porque é muito lindo falar de Jesus. É muito lindo você ver que o motivo de nós estarmos aqui é por causa de você que está em casa. Né? Nós paramos os nossos afazeres, nossos compromissos, né? Para poder dizer assim para você, não desista do processo de Deus. Continue orando pelo marido, pela esposa, porque se você está solteiro, Deus vai trazer para você, tá? Deus vai fazer. E quando Deus lhe der, agradeça. Agradeço. Não é isso? Você vai agradecer. Porque você teve que sair da vida de individual, Isso mesmo. entendeu? Porque quando você casa, você não tem mais privacidade. Não. Aí é aí onde pega, né? Porque você não entende. É dois seres diferentes embaixo do mesmo teto. Eu até prego isso para as mulheres, né? Eu digo, gente, não é difícil. Só que você tem que entender, você não vai mudar. Então você tem que aceitar. É uma toalha jogada ali, você fala, ó, meu bem, aqui, né? É aquele tubo de pasta apertado no meio, né? É aquele monte de copo na pia. Mas aí você não pode se estressar com isso. Aí você vai ficar brigando por causa de besteira, né? Então é o que eu falo. Outra coisa também, mulheres, se cuidem, né? Se cuidem, se valorizem, né? Não fiquem cuidando só da casa. Ah, eu vou ter que limpar a casa. Não, você tem que cuidar de você também, porque o marido, ele quer uma mulher bonita, né? Ele quer chegar em casa, encontrar uma mulher cheirosa, é o que eu sempre falo para as meninas, né? Então a gente tem que ficar vigilante, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Vigiar e orar, né? Então tem que vigiar. O casamento é isso. Então não é fácil ser casada no mundo de hoje, você que está buscando alguém, não se desespere, é no tempo de Deus, vai orando, que Deus vai mandar, né? Faça o seu projeto, escreva direitinho, né? Eu sempre falo que a gente tem que escrever a caixinha. Detalhe isso. Né? Detalhe isso, porque e o Senhor ainda traz um pouco diferente, porque Ele não manda do jeito que a gente quer. Porque é para te tratar, né? Desse jeito eu falo. Mas hoje eu agradeço muito pela vida do meu esposo, por tudo que eu passei, entendeu? E tem muito, muito testemunho para contar, é muita coisa. Porque eu sempre digo assim, quando eu estou na igreja, eu digo assim, é lixa. É lixa no nosso caráter, na nossa natureza, e faz parte do processo de santificação. Entendeu? Porque todo mundo olha a gente pela câmera, olha a gente na igreja, acha que é tudo lindo, perfeito. Mas não é. Não. Não é. E aí, quando você vai para dentro de casa, passa do portão para dentro, é que a realidade é bem diferente. E aí é que você tem que ter o quê? Entender que você orou, Deus disse que era. Foi assim? Foi. Então. E a gente subia monte, descia monte, ele ia para um lado, eu ia para o outro. Não, até na hora de casar ainda teve empecilho, tá? Ó, no dia que a gente foi no cartório marcar, bateram no meu carro, na traseira do meu carro, ele caiu de moto. Chegou no cartório, o documento dele estava errado. Eu falei, pronto, é para casar. Tem aquela história, né? O inimigo querendo confundir. E aí tive que esperar o documento dele voltar, né? Mais de 30 dias, o nome do pai dele estava errado. Então aí são os detalhes. Aí se você não é crente, você desiste, né? Aí eu falei, Senhor, lá vai orar de novo.
Aí, depois de todo esse rebuliço, foi uma pastora lá na igreja e tava orando, eu pedindo resposta de novo, né? Aí ela confirmou. E eu confio nessa pastora. Eu falei, rapaz, essa pastora falou, tá falado. Falou, não, é de Deus, é porque o inimigo tá querendo confundir. Eu digo, tá vendo? Então, a gente que é crente, a gente tem que vigiar. Vigiar, porque a seta vem de um lado, vem do outro. E aí, graças a Deus, deu tudo certo e a gente conseguiu casar. Na sua visão, Andréia, casamento é até a morte? E até a morte, é para sempre. Eu falo que a viagem é só de ida. Agora não tem mais volta, não. Eu falo, não dou divórcio. Quando a gente briga de vez em quando, né? Aí que tem as brigas. Eu digo, ih, irmão, pode gritar aí, ó, porque vai ter que me aturar até Jesus voltar. Falo pra ele. Ou a morte levar, né? Então a gente leva sempre na brincadeira. E eu sempre falo pras mulheres, gente, eu sou a favor da família, sabe, pastor? Eu sou muito a favor, mas se, né, ambos, né, não estão ali, ou faz a mulher sofrer, deixa os filhos passando fome, aí já é uma questão que a gente tem que analisar. Sim. Né? É sobre isso. Então, assim, eu sou a favor do casamento, mas vamos analisar, vamos conversar. Se vier me pedir conselho, eu quero saber o que está acontecendo. Então, me conte tudo que a gente vai analisar. Diga, irmã, então, né, o Senhor já te deu livre-arbítrio aqui, ó. Porque a palavra de Deus dá. Se ele te traiu, a própria palavra diz que você já está liberta. Né? Se teve traição, é uma das coisas que o Senhor permite o divórcio. Entendeu? Então, a gente tem que ser sábio. Né? Entender, por isso que a gente tem que entender, estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, porque tudo está ali. Entendeu? Então, se você tiver o entendimento, você vai com seus pastores, vai com seus superiores, e aí você consegue... É a nossa regra de fé, né? De fé. É, porque a Bíblia é muito clara com relação a isso. Teve adultério, adultério é traição sexual. Sim. Tá? Isso. Teve isso, Deus te dá o direito ao segundo casamento. Foi no cartório, tá? Assinou um documento público, você está casado. Tá? Porque o cartório te respalda disso. Isso. O cartório, você foi lá, assinou um documento público, você está casado. Compreenda isso. Então assim, não, mas eu não aguento mais. Mas se aconteceu com relação à traição, vida sexual, né, a traição nesse sentido, se você não consegue perdoar, né? Tem isso. Porque a palavra-chave é conseguir perdoar. Pedir a intervenção do céu para perdoar. Se você não consegue e o outro te traiu, aí sim. Aí você está livre para ir. Mas fora isto, a Bíblia não recomenda. Não recomenda. Porque eu sempre digo, Alex, que a vida 2 ela é uma união de perdoadores. Não existe você errou. Porque toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Se você recebe, né? Porque a Bíblia diz que o cabeça é o homem. A Bíblia diz que o sacerdote é o homem. A Bíblia diz que o provedor é o homem. Quando se fala de provisão, as pessoas acham que é só de dinheiro. E não é só de dinheiro. Né? A Bíblia fala do homem provedor. É o homem provedor em todas as áreas que a sua casa precisa. É espiritual, é emocional, é familiar. Porque muitas vezes você está dentro de casa, mas teu coração não está dentro de casa. Teus olhos não estão para o teu cônjuge, teus olhos estão para fora. Né? A gente escuta muitos relatos de mulheres frustradas que precisam passar por libertação, processos de cura interior, por causa que foram feridas tremendamente. E são mulheres que começam a perder o gosto até para se arrumar. Sim. Entendeu? Para se vestir. Tem delas que tem closes maravilhosos, entendeu? Dinheiro para se arrumar de uma maneira assim, mas não tem mais prazer em se arrumar. Porque ela quer a atenção do seu companheiro, do seu cônjuge, e esse cônjuge não olha para essa mulher. Não é isso, doutora André? É verdade. Mas geralmente hoje em dia, pastor, a pessoa pensa que para casar hoje é só para colocar no status ali, no Facebook, isso, mas esquecer que é companheirismo, né? Quando casa ali, você tá doente, vai cuidar da sua pessoa, vai cuidar, vão sair, vão passear junto, vão falar junto os seus negócios. Sim. Quando casa tem que crescer junto, né? Sim. Eu já fui uma pessoa casada. Casada, mas passamos 13 anos juntos, foi bom. Só que teve uma hora que eu tava lutando ali. Por isso que eu passei pro deserto, sabe? E sofri demais, porque, como você falou, eu pensei que o casamento cristão, ele é para sempre. Ele é para sempre. Mas para uma pessoa no casal lhe perdoar a outra,
é muito difícil. Sim. O perdão é difícil. É intervenção divina para Intervenção ter o perdão. divina. Então, assim, se os dois não se ajoelhar ali e orar pelo casamento, sabe? Falou Um ficar com raivinha do outro, ficar naquele celularzinho e não ligar, isso que acontece, acaba muito. Mas se a pessoa colocar o joelho no chão... Uma vez eu estava vindo de Urbano, achei legal. Ele falou assim, Alex, eu e minha mulher já tem 30 anos de casado, mas todo dia nós vamos lá, conversa, se ajoelha pelo nosso casamento. Pelo nosso casamento. Vem a dificuldade, vem. Todo casamento tem isso, porque o inimigo não quer ver uma pessoa casada ter família. Ele quer destruir. Então nós vamos lá, se ajoelha, ora, peça a intervenção de Deus para o nosso casamento ser blindado, sabe? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso mesmo. O diabo, ele não quer ninguém com família. Verdade. Entendeu? Se tem uma instituição que todos os dias ela é bombardeada, é a instituição chamada família. Homem e mulher aos padrões da Bíblia, aos padrões. E todos os dias essas famílias são bombardeadas. E se essas famílias, né, se esses casal não dobra o joelho, não busca junto, não tem como se manter. E o que faz isso parar de acontecer dentro do casamento? O pecado. O pecado. Enquanto um se alimenta do espiritual, o outro está se alimentando das coisas mundanas, carnais. Aí não tem como ter unidade. Não tem. É como se fosse azeite e água. Por quê? Mas quem está buscando peca. Quem está buscando falha, mas está buscando. Mas e o outro? Que não está buscando? E só se alimentando de coisas mundanas, carnais. A tendência é o quê? Não, vai cair no pecado. Vai cair no adultério. Vai cair na prostituição. Mas é engraçado, e no casamento eles parece que fecham as vendas ali, né? Sim. Esquecemos da Bíblia, esquecemos de tudo e focado em outra coisa. Sim. Né? É uma coisa muito interessante. Parece que o inimigo faz esses propósitos. Sim. Faz assim, mas se nós buscarmos ajoelhar ali, pedir a Deus, Deus sempre nos responde. Mas nada, Alex, doutora Andréia, nada começa de uma vez. Tudo é de pouco. Uma das primeiras coisas que o diabo tira a família da mesa. A família não mais reúne para tomar café da manhã, não mais reúne para almoçar, para lanchar, para jantar, não mais reúne. Entendeu? A primeira coisa o diabo tira da mesa, porque a mesa é a comunhão. É na mesa que a família conversa, é na mesa que a família ora para poder comer. Verdade. Entendeu? A primeira coisa. É tanto que quando o casal tá brigado, alguém não vai para a mesa. Entendeu? Por quê? Observe que Judas ficou quanto tempo na mesa da ceia? Ele não ficou. Os outros ficaram até o final. Ele não ficou. Ele passou pela mesa da ceia, mas ele não permaneceu. Entendeu? Tudo isso, a gente tem que ter muito cuidado dentro da nossa casa, dentro da sua casa, que você que está assistindo a gente, através da televisão ou através do nosso canal no YouTube. Procure sempre reunir a família na mesa. A mesa é verdade, a mesa é comunhão. A mesa se torna o ambiente família. Por que que Jesus diz lá em Apocalipse que terá no último dia a grande ceia? Apocalipse diz isso. A grande ceia, porque terão todos estarem em torno da mesa. Porque a grande prova de comunhão de uma família é quando ela se reúne na mesa. Tá vendo? Aí, não, porque eu tô com pressa para comer. Não, eu vou comer na bancada. Não, não é na bancada. Deus está falando o quê? Mesa. Não é na bancada da sua cozinha. Não é na ilha da sua cozinha. É na mesa. É olhar no olho. É reunir e orar antes de se alimentar. É dizer obrigada, Senhor, por ter minha família. Obrigada, Senhor, por ter um lar, por ter saúde. Porque existe uma diferença de casa e de lar. Lá tem lealdade, amor e respeito. Casa é só tijolo. Então, esse cuidado, nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos pregoar o evangelho de Jesus. A base de qualquer pessoa, principalmente de quem serve a Deus,
é a sua família. Eu sempre digo, um homem sem família é um homem sem história, tá? É um homem sem história. E nós estamos numa época tão bonita, as ruas estão decoradas, o parque da cidade está maravilhoso, né? A gente entra nos bancos, nas repartições. Acredito que lá no Instituto Andréa Muniz também está tudo muito bonito, muito decorado. E falamos de Natal, presente. E este momento é o momento da gente parar e dizer, opa, a minha família, eu tenho que primeiro olhar para a minha família, que eu estou dentro desse lar com ela, dentro desta casa com ela. Então eu vou olhar primeiro para eles, como que eles estão. Essa responsabilidade é muito forte. E essa responsabilidade é do homem, não é da mulher. Eu digo para vocês todos os dias, digo sempre, a melhor coisa foi ter nascido mulher. Porque a responsabilidade que tem nos ombros de um homem é muito grande. Porque eles têm que estar muito perto de Deus para manter a sua família nos pés de Deus. Porque o homem fica triste, o homem se abate, o homem se angustia. E muitas vezes ele nem demonstra tanto isso pela figura de homem. Mas se ele está mais próximo de Deus, ele consegue ser fortalecido, alimentado, curado, sarado e renovado. Não é isso, missionário? Verdade. Eu falando aí, eu estava aqui, né? São as memórias, né? E os homens, eles não demonstram, né? E nós, mulheres, a gente já demonstra, já chora aquela história toda, né? E o homem, realmente, ele tem esse papel, né? De ser ali o provedor. Eu estava até falando para as mulheres esse dia que a gente tem que dar esse apoio, né, moral para o nosso esposo, de ajudar em oração. E até você que não tem um esposo que é convertido, né? Lá na igreja a gente tem muitas mulheres que não têm. E aí, o que tem que fazer? É pelo exemplo. Então, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela não reclama, ela não murmura, entendeu? Porque se você começar a murmurar, ela vai falar, eu não vou para essa igreja, né? E aí, você que quer ganhar seu esposo, você tem que ter essa visão. Você tem que, né? Falar, opa, é por aqui. Você tem que demonstrar, você tem que orar, chamar os filhos e tal, até esse homem vir para Jesus, né? Porque eu faço essa pergunta para vocês dois, que vocês dois são da área da beleza. Sim. Quantas vezes, Alex, a mulher chegou lá na tua cadeira, que você produziu ela toda e ela já virou tua cliente? Aí ela volta de novo e ela diz assim, meu marido nem percebeu. Quantas vezes isso aconteceu? Demais, verdade. Quantas vezes você elogiou até o trabalho que você fez e aí você disse, você tá linda. Aí ela disse, não, eu queria ouvir isso, era do meu marido. Correto. Isso acontece? Até um corte de cabelo. Ixi, ele não vai nem notar. Coisas assim, né? Um corte, o marido não anota. Não nota nada. Engraçado. E para a mulher isso é muito importante. Muito importante. Tá? Pode todas as amigas elogiarem, pode os filhos elogiarem, mas ela quer ouvir do homem que ela ama. Entendeu? Ela quer ouvir deste homem que os olhos dela estão para ele. E enquanto ela cobra isso, é porque ela ainda o ama. Com certeza. E, Andréia, o que a mulherada ela chega lá falando e diz assim, ele nem percebeu. Então elas vão lá, querem, fazem o botox. Ah, mas não adiantou nada, o homem nem viu. Não é desse jeito, né? Eu digo, não, mas você tá linda. Aí eu começo a motivar, né? E aí é porque às vezes o relacionamento ele tá quebrado, né? Então, às vezes, a gente tem que estar ali motivando, né? Aí eu vou, começo a aconselhar elas. Eu digo, como que tá? Tá indo na igreja, não tá, entendeu? Tá orando, ore mais, né? Chama pra jantar. Porque, assim, tem que ter memória. Qual é a memória? Igual eu falei, às vezes a gente trabalha tanto, não tira um dia da semana pra sair com o esposo, com a família, com os filhos, entendeu? Então, às vezes, você tem que tirar um dia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, tem o Parque da Cidade, né? Tem o Espaço Alternativo, falando aqui de Porto Velho. Então tem lugares para você pelo menos dar uma volta. E se você sair do seu ambiente ali, ser daquele habitat de casa, e muitas mulheres não trabalham, né? Então, você já está cuidando da sua família ali e trazendo o seu esposo pro seu lado, né? E as crianças também, porque os filhos, eles querem ter esse momento, né? E às vezes a maioria das pessoas não fazem isso. E eu sempre falo, vamos pro cinema? Aí é o dia do casal, né? Quarta-feira vamos pro cinema. Vamos sair para comer? Vamos sair pra comer. Então, eu e o João, a gente sempre faz. A gente não vai muito assim pra banho, essas coisas que a gente não curte. Mas a gente sempre tá saindo pra comer, pra ir pra um cinema, entendeu? A gente sempre tá fazendo alguma coisa de casal, né? Na igreja, sempre a gente vai pra igreja junto. Então, isso é muito importante pra gente ter essa ligação. Orar junto, né? Isso é muito importante. Né? Às vezes eu falei, bora aqui fazer uma campanha?
3 dias só, Pai, Filho e Espírito Santo, desse jeito, né? Aí às vezes ele tá fazendo as campanhas dele, né? Que ele tem um cantinho, cada um tem seu cantinho da oração em casa, né? Mas é importante que ore junto, né? Isso é muito importante pro casal, pra família, né? E, Alex, quando você escuta esses depoimentos, o que você sente? Fico triste. Eu, como homem, né? Às vezes a mulher vai lá feliz, faz o cabelo, se arruma pro homem, chega lá, o homem não tá nem aí. Só que também, por um lado, a gente pega de aprendizado também, né? De aprendizado. Mas é ruim. Que nem ela falou, é um casamento que precisa ser reestruturado, né? Olhar mais pra mulher, a mulher olhar pro homem também, o homem olhar pra mulher. Seguir junto, fazer mais coisas de casais. Isso aí é bom. Muito importante. Muito bom. E o que você diria, Andréia, para quem está em casa, que está com um casamento talvez não tão bem? Então, invista no seu casamento, né? Faça uma campanha de oração, tente sair mais junto, tente ter o momento da mesa, tente ter o que a gente tem pregado muito ultimamente, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Começa a listar dentro de casa o que está errado. Começa a listar, até falei esses dias, uma atividade simples, né? O que eu posso melhorar no meu casamento? O que está faltando? Então, hoje a gente escrever é a melhor forma. O que eu posso melhorar? Porque às vezes o homem ele não está te elogiando porque você está criticando ele demais, né? Isso não tá bom, isso tá errado. Só critica, não tem um elogio. Os homens também são carentes, né? Sim. Né? E aí nós também, nós somos mais, claro. Mas será que a gente não tá errando? Igual eu errei lá atrás, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Quando você traz para a realidade essa consciência, a gente consegue ter um resultado melhor. Então, assim, busque, ore, invista, né? E, Alex, em casa tem uma mulher que está querendo um cabeleireiro, que quer fazer uma pintura para o final de ano, um corte, um Chanel. Aonde lhe encontrar, como lhe encontrar, qual o seu Instagram, qual o seu telefone? O meu telefone, ele ainda é do Sul, mas você me encontra fácil esse número, tá? 48, é o 48 999 82 80 98. Se ela quiser fazer loira, alisar o cabelo, cortar cabelo, mudar o estilo dela, fazer tudo é comigo. Ou então você procura pelo meu Instagram, que é AlexSCPVH. Foi uma mistura de Santa Catarina com Porto Velho e Rondônia, entendeu? Eu fiz essa mistura. E deu boa, porque o meu outro Instagram foi hackeado, né? Aí eu tive que fazer esse. E esse número tem o WhatsApp? Tem, esse número é do WhatsApp. Você pode falar com ele, 48 999 82 80 98. São 39. E o Instagram pode repetir, por favor? AlexSCPVH. Instituto Andréia Muniz, que fica ali próximo da Catedral. Isso, atrás da Biblioteca Francisco Meireles, não tem erro, um prédio cinza de esquina. Você é muito bem-vindo a tomar um café comigo, né? E também tem as nossas redes sociais do Instituto Muniz, né? Onde a gente tem uma empresa de cursos, de pós-graduação na área da estética. E a minha clínica, tem Clínica Andréia, Clínica Muniz, com 2 Z, também você acha. E tem o meu pessoal, meu Instagram que não falta, que é doutora HC Andréia Muniz. Então, um desses 3 você me acha, pode agendar horário. Tem vaga de paciente modelo, você paga mais barato para ficar bonita, olha só que legal, né? Então é só chamar a gente, você já entra no nosso grupo. Então, entre 2025 mais bela, através das nossas mãos lá do Instituto Muniz. Eu já tive o privilégio de estar no Instituto Andréia Muniz, tá? Um atendimento de excelência, profissionais de excelência. E eu digo para vocês, eu trago na bancada do programa do Ministério Profético Moriá, antes de convidar, eu oro. E digo, Senhor, que quem vá lá possa primeiro servir a Ti, para depois servir as pessoas. Porque quando a gente tem o cuidado de servir a Deus com excelência, a gente vai se preocupar em cuidar das pessoas com excelência, né? Então, assim, aqui está profissionais de referência, homem de Deus, mulher de Deus, do qual a gente já tem uma caminhada com a Andréia já tem algum tempo. E a gente gostaria muito que você fosse visitar o Instituto Andréia Muniz, porque tem profissionais extremamente capacitados, um ambiente extremamente saudável, tá?
E tenho certeza que você vai ficar mais bela em 2025. E tem mais, não atende só mulher, tá? É verdade. Também atende homens lá, crianças, tudo. Principalmente quem tem problema de diabetes. Isso, trabalhando com ozonioterapia, né? Você quer fazer uma suplementação biomolecular, ozônio, criança, idosos, diabetes, né? Você que tem feridas, né? Então, assim, a gente sempre tenta ajudar. É um atendimento humanizado, gente da gente, né? Porque tem umas pessoas que acham assim, eu não vou lá. Não, gente, a gente é bem gente da gente. Vocês estão entendendo, né? Então, a gente não tem frescura. Minha equipe ela é maravilhosa, são servos de Deus também. Então, você vai ser muito bem atendido. E aqui eu gostaria de convidar você aí no Ministério Profético Moriá, na quarta-feira, às 19h30, nosso culto de louvor e adoração a Deus. E no domingo pela manhã é Minha Família no Altar do Senhor. Né? Este é o tema do nosso culto, no domingo às 9h. Aqui a gente quer mandar um abraço para o pastor Mesquita, né? O qual é o vice-presidente do Ministério Profético Moriá e tem ali trabalhado na obra do Senhor junto conosco e ganhado vidas para Jesus. Eu gostaria que você começasse a nos seguir no Instagram, Ministério Profético Moriá, ou também nos seguir no YouTube, Ministério Profético Moriá, aonde a presença de Deus tem sido real naquele lugar. E tudo que é bom dura pouco, né? Já estamos chegando aos minutos finais, né, do programa do Ministério Profético Moriá, e eu gostaria de orar por você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Meu telefone está na tela, meu endereço também. Aí eu queria começar com a apóstola Anne, eu gostaria de fazer uma visita, eu gostaria de uma oração. Meu telefone está na tela, meu endereço. A quem vai atender? Sou eu que vou te atender. Mas é muito difícil para falar com o apóstolo? Não tem esse negócio. Você liga no meu telefone e eu vou te atender, ou vou te responder no WhatsApp e vou orar por você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E aqui eu gostaria de mandar um abraço todo especial para o pessoal lá que está ligado conosco ali do Acre, o irmão Frank, a irmã Flaviana, o irmão Mastral, o irmão Auricélio, que são pessoas que já nos acompanham já tem algum tempo, né? E todos os anos vem uma caravana do Acre só para o meu aniversário. Boa, né? Esse povo normalmente me faz chorar todo 15 de setembro. Que eu fico extremamente emocionada, porque é só o céu para fazer isso. Verdade. Eu digo sempre, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o céu move. Né? E essas pessoas têm sido bênção na nossa vida. Um abraço para a Mônica, que está lá em Maceió. Né? Agradeço também pela vida dos nossos obreiros aqui em Porto Velho, o Diácono Amâncio, a Desla, o Erlando, e tantos outros membros que congregam ali no Ministério Profético Moriá, aonde esses obreiros têm sido obreiros de excelência e têm nos ajudado a fazer o ID, a obra do Senhor. E mandar um abraço especial todo, né, para o meu filho, o irmão G. Anderson, que é o nosso ministro de louvor, a minha nora, a Stephanie. Que Deus continue abençoando. Eu tenho o privilégio de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Eu louvo a Deus todos os dias por isso. Eu agradeço a Deus todos os dias quando eu subo e vejo meu esposo, minha filha, meu marido, minha futura nora, ali servindo a Deus junto conosco. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que os nossos filhos olhem para a família e diga: a minha base é a minha família. A minha base de referência é a minha família. O meu casamento é até a morte. O meu casamento é até a volta de Jesus. E Deus está falando com você. Não desista, não. Não pare, não. Não entregue a sua família para o diabo. Não entregue a tua família para ser dilacerada. Nós estamos num mês de festa, num mês onde as pessoas se reúnem para o panetone, para o peru, para a rabanada, para o chester. Mas antes de tudo isso, é necessário ter mesa e ter família. Verdade. Antes de qualquer árvore de Natal. Porque a primeira instituição que o Senhor deixou na terra foi a sua
a sua, a minha família. É a primeira instituição que o Senhor deixou. Então não jogue fora. Deixe o perdão prevalecer. Deixe a misericórdia prevalecer. Porque depois de Deus, a primeira pessoa é o seu cônjuge. Depois de Deus, a primeira pessoa é o seu cônjuge. É muito forte falar isso, mas é a mais pura verdade. O teu cônjuge é a tua carne. É o teu cônjuge. Pode falar. É isso mesmo. Deixar pai e mãe, né? E formar a sua família. É sobre isso. É. Venha para a mesa. Aleluia. Venha para a mesa. Tem um louvor que fala sobre isso. Venha para a mesa. É muito forte. E esse louvor diz que na mesa há perdão. Que na mesa há reconciliação. Olha que programa lindo. Que programa lindo. O primeiro programa do mês de dezembro, nós estamos falando do tema. Nós não estamos falando do mês de dezembro, Natal. Nós estamos dentro do tema, família. Venha para a mesa. Venha para a presença. Tá? E este vir à presença é perdão, é reconciliação. Não é com quem está longe, não, é com quem está dormindo na sua cama. Que o coração precisa ser limpo. Limpo. Nós vamos orar por você agora. Abençoar a sua casa, a sua família. E dizer para você: seja prudente. E coloque na mesa perdão, reconciliação e graça do Senhor. Deus amado, eterno e bendito. Senhor, nós te apresentamos cada pessoa que está ligada conosco. Que essa palavra entre nos vossos corações, na nossa mente. Que o inimigo das nossas almas não deixe prevalecer os planos satânicos, mas que os teus projetos, Senhor, prevaleçam dentro desta casa, dentro desse lar. E que as famílias do estado de Rondônia, do Brasil e do mundo venham ser abençoadas, tocadas por Ti, através dessa programação, Senhor. Que o toque do Teu santo e poderoso Espírito acalme e aquete os corações e traga renovo e reconciliação. E que eles vão à Tua mesa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Trazendo novidade, coisa boa para você, Atos Telecom, provedor de internet, fibra ótica em Candeias do Jamari. Se você está com dificuldade na sua internet ou você não tem uma internet de qualidade, você pode procurar Atos Telecom, provedor de internet de fibra ótica, não é isso, Tereza? É isso mesmo, você de Candeias do Jamari região, pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar estabelecendo uma internet de qualidade para você com mais de 10 anos na cidade de Candeias. A Atos Telecom está com uma mega promoção, que você assinando um plano de 400 mega, você ganha um aplicativo HBO Max para assistir suas séries e seus filmes favoritos. Atos Telecom, sempre com você. Internet de qualidade para Candeias do Jamari e toda a região. Ligue e diga que você quer uma internet de qualidade, ligando para Atos Telecom, internet de qualidade em Candeias do Jamari.